Olá, eu me chamo Antônio José Soares Sobrinho, sou aluno do curso de Teologia da Unicesumar, Polo de Floriano. O meu RA é 2011 9028 dígito 5 e este é um trabalho da disciplina Pregação e Práticas Ministeriais. Essa disciplina nos deu para estudo o livro de Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 16. E eu utilizei como título da minha pregação o Encontro de Multidões. Esse será o meu título. E dentro desse título eu quero abordar a temática que envolve a situação de que o encontro com Jesus nos transforma. Ok? Muito bem. O texto base, que está escrito na palavra do Senhor em Lucas 7, do versículo 11 até o versículo 16, diz o seguinte: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Aleluia. Bom, essa passagem de Lucas, no capítulo 7, versículo 11 e diante, eles nos faz refletir uma série de situações, das quais eu gostaria de adentrar aqui na nossa introdução. Naim, a cidade de Naim, ela fica a mais ou menos 52 quilômetros de Cafarnaum, que é de onde Jesus está saindo para chegar em Naim. A palavra Naim, ela vem do árabe e significa tranquilidade, calmaria, né? Coisa pacata. Então, a cidade de Naim é uma cidade pequena, uma cidade pacata. Ora, por ser uma cidade pequena, uma cidade pacata, um fato como a morte de alguém, todos da cidade passam a saber, passam a ter essa informação. Então, certamente que ali na casa da viúva tinha muita gente, porque ficou sabendo, a história corre, o boato circula e todos ficam sabendo do fato. Uma cidade pequena tem tais características, né? A palavra Cafarnaum, na cidade de onde Jesus está vindo, para Naim, ela já significa a aldeia da consolação. Então veja bem, Jesus está saindo da aldeia da consolação, está trazendo a consolação para uma viúva que está em verdadeira situação de dor, uma grande situação de dor. Um outro ponto que a gente vai abordar aqui é exatamente então envolvendo o nosso título, né? As duas multidões que se encontram. Uma multidão que saiu de Cafarnaum acompanhando Jesus e a multidão que está saindo de Naim acompanhando o enterro do filho da viúva. Então veja bem, para iniciar, a gente precisaria observar a seguinte situação, o deslocamento. Se Cafarnaum está a 52 quilômetros de Naim, isso se calculando na questão de caminhadas, seria em torno mais ou menos de 8 horas. Porque não havia meio de transporte para se locomover com velocidade maior. Então, Jesus saiu de 52 quilômetros a pé, andou 52 quilômetros a pé, saiu de Cafarnaum, andou 52 quilômetros a pé e chegou ao amanhecer. Por que ao amanhecer? Porque era um costume daquela época que os enterros fossem feitos ao amanhecer. Então, consequentemente, passava-se a noite em velório para no dia seguinte, de manhã cedo, se fazer o enterro. Então, se eles se encontraram a porta, a entrada, que também é a mesma saída de Naim, se encontraram naquele momento de manhã cedo, calcula-se que Jesus caminhou por volta de 8 horas. 8 horas, então ele saiu de lá de madrugadinha, para chegar cedo, 6, 7 horas, ele saiu de madrugada, lá coisa de 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. O que isso significa? Isso significa o seguinte, que durante a noite, o percurso que Jesus estava fazendo, caminhando de Cafarnaum até Naim, lá em Naim, a viúva chorava.
mas já estava sendo providenciado para que de manhã tudo se transformasse. A viúva passa a noite em velório sentindo a dor da perda. Jesus passa a noite caminhando para trazer consolação, já que ele está vindo da aldeia da consolação. Olha como esse texto nos faz pensar tantas coisas, né? Outro ponto que nós percebemos é que ela, por ser uma viúva, naquele tempo eu fiz uma pequena pesquisa, naquele tempo, na época em que se passa a história da Bíblia, a situação da mulher era uma situação de muita discriminação. Ainda hoje é, mas naquele tempo era muito maior. Então a mulher ela não tinha determinados direitos sociais. E por ela ser viúva, aí as coisas ficavam um pouquinho mais complicadas para ela. Segundo os estudos feitos, segundo os que se percebe pelos historiógrafos da questão social e cultural da época, se uma mulher perdesse o marido e ela tivesse um filho, quem iria lhe dar sustento era o filho, porque a mulher não podia trabalhar para sustentar. Se ela não tivesse um filho, mais um cunhado, a sustentaria, se casaria com ela para sustentar. Mas neste caso aqui, ela perdeu o marido, o filho que o sustentava também morreu. O que significa dizer, pelos costumes da época, restavam a essa mulher, que não tem nome aqui na nossa história, só a viúva de Naim, restavam a essa mulher duas opções quando enterrasse o filho: ou a prostituição ou a mendicância. Então você imagina a dor triplicada que é dessa mulher agora. Ela perde o marido, uma dor, ela perde o filho, duas dores, e agora vem a terceira dor. O que vai ser da vida dela? O que vai ser da minha vida? Como eu vou encontrar minha casa? Porque era um outro costume da época. Como eu falei aqui, a cidade é pequena, a cidade pacata, todos se conheciam, então todos sabiam da viuvez e da morte do filho. Então as pessoas, por direito legal, se apropriavam de determinados bens da viúva, já que ela não passava a não ter direito. Você já mandou ela chegar em casa, não encontrava panela, roupa, mesa, cadeira, um jarro, enfim, muito difícil. Então esse estudo, esse texto me fez pensar nesses momentos, nesses pontos, ok? E a gente vai começar a nossa análise do texto usando a primeira referência, usando nosso primeiro ponto. Deus chega na hora certa. Jesus saiu de Cafarnaum e se encontrou na hora certa. O menino não estava enterrado ainda, a mulher ainda estava sentindo muita dor. Chega na hora certa. E se você observar, em João capítulo 11, nos versículos 14 e 15, que é exatamente aquela conclusão quando as irmãs Marta e Maria mandaram um recado a Jesus dizendo que Lázaro estava doente. E Jesus demorou 2 dias para ir até Betânia. Quando chega o momento de ele ir, porque ele sabia a hora certa dele ir, ele diz as seguintes palavras, olha: então lhes disse claramente, porque antes ele tinha falado para os discípulos que Lázaro estava dormindo. Eles acharam que era só dormir. Não, deixa ele dormir porque é bom para descansar, ele está doente e tal. Ele disse, não, ele morreu. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, veja bem, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Ora, ele já tinha feito uma série de milagres, de ensinamentos, de orientação, de pregação. Ele já tinha mostrado o quanto ele era realmente um Messias. Mas ressuscitar. Por isso que ele disse quando recebe o recado, esta doença não é para a morte, é para a glória do Senhor. E ele diz, estou contente por não ter ido, porque agora vocês vão ver claramente e crer mais ainda no Cristo Jesus. Deus sempre sabe a hora certa. Quando Jesus se encontra com a viúva de Naim, foi na hora certa. Foi no momento mais adequado. Ok? Outro ponto, o segundo ponto da nossa argumentação, ela fica em cima dessa linha aqui, que Deus atende aos que clamam e aos que perderam a voz para clamar. Olha, irmãos, existem dores tão fortes, tão profundas, que parece que nos tira a voz, que parece que nos embarga a garganta. Esta mulher, olha a situação desta mulher de Naim. Ela perde o marido, é uma dor muito grande. Aí ela perde o filho, não é normal um pai, uma mãe enterrar um filho.
A dor é insuportável. A dor causa doenças degenerativas. Eu conheço casos de pessoas que depois que enterraram filho, nunca mais se levantaram e chegaram até a morrer também. É uma dor muito forte, é uma dor muito violenta. Então, no momento dessa mulher, que ela perde o marido, ela perde o filho e vem uma terceira dor. O que vai ser de mim? Sem meu marido, sem meu filho? Vou ter que me prostituir? Vou ter que ir para a mendicância? Vou ter que mendigar o pão de cada dia? Essa mulher não tem voz. Essa mulher não tem mais forças. Ela está exaurida psicologicamente, ela está exaurida emotivamente. E a gente percebe nas passagens bíblicas de Lucas 5, Lucas 8 e e Marcos 10, que Deus atende até aqueles que clamam e aos que lhe faltam a voz. Se não vejamos. Lucas 5, no versículo 18, quando o paralítico é colocado numa maca por cima do telhado e rompeu uma multidão. Porque veja bem, lá no versículo diz assim: vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus, não conseguindo fazer isso por causa da multidão, que é o nosso título, o Encontro de Multidões. Por causa da multidão. A multidão aí é um elemento contra, é uma força contrária à ação de chegar até Jesus. Mas eles rompem essa multidão. Eles não clamaram, não ajoelharam, não imploraram. Eles romperam a multidão, subindo no telhado para descer o amigo por uma maca. É por uma corda, provavelmente. Quando Jesus viu isso aí, Jesus entendeu assim, isso é um clamor. Ele vem me buscar. Então o que Jesus disse? Homem, os seus pecados estão perdoados. Pela ação dos amigos que o desceram. É como se fosse um clamor, um jogar-se aos pés de Jesus, uma busca profunda. E Jesus reconhece isso. Em Lucas 8:41, Jairo, um chefe da sinagoga, tem sua filha de 12 anos, única filha de 12 anos, doente, está à beira da morte. Lá no versículo 41 diz assim: um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus. Prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que ele fosse até a casa dele, porque sua filha de 12 anos estava à morte. Implorou, esqueceu até o cargo, jogou-se aos pés de Jesus. Na sequência, no versículo 44, uma outra situação de apelo a Jesus aparece. Veja bem que a gente quer confrontar com a mulher de Naim que não falou nada. Ela não pediu nada. Ela vinha remoendo a sua dor. Talvez ela nem soubesse que no meio daquela multidão estava Jesus. Aqui no versículo 44 de Lucas 8, a mulher que já havia 12 anos perdendo sangue, ela furtivamente, veja bem, Jairo implora, os amigos do paralítico agem, ela furtivamente toca no manto de Jesus e imediatamente ela é curada da hemorragia. Só, querido, a graça é de graça, mas ela cobra. A graça é para todos, mas ela cobra. Veja aqui no versículo 46 ainda de Lucas. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo. Porque Jesus perguntou, quem tocou em mim? De mim saiu algo, saiu um poder. Ela veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Não se alcança a graça e acha que isso é de graça, que isso é obrigado. Não, não é exatamente assim. Então veja que Jesus também atendeu. Deixou o milagre acontecer. Jesus só queria que ela aparecesse, porque nós temos que afirmar, nós temos que testemunhar o poder de Jesus, o poder de Deus. Temos que testemunhar os nossos milagres, as nossas curas. Deus ouve todos. Aqueles que clamam, aqueles que não têm voz para clamar, aqueles que tentam conseguir as coisas. Jesus ouve todos. Ok? Ainda dentro dessa sequência de Jesus ouvir todos, nós temos lá em Marcos 10, no versículo 46, a história do cego Bartimeu lá de Jericó. Quando ele fica sabendo que Jesus estava passando, ele começa a clamar, ele começa a gritar, filho de Davi, filho de Davi.
Ora, veja bem. Só que, tem misericórdia de mim, filho de Davi e tal. Só que, quanto mais ele grita, mais as pessoas, a multidão, de novo, na mulher do fluxo sanguíneo havia uma multidão, que ela rompeu, assim, de coisa absurda. Ela era uma mulher suja, estava no meio daqueles ali, ela deve ter feito um esforço tremendo. Isso aí também já é clamar, porque está buscando a Deus. Já está buscando. Mesmo sem voz, ela está buscando. O paralítico desce no meio de uma multidão. Bartimeu, no meio da multidão, grita e as pessoas, cala a boca, você não vai, se você está atrapalhando tudo, cala a boca. Então, se ele está gritando e Jesus está caminhando, a tendência é Jesus não ouvir porque ele está se afastando. Mas ele grita a todos os pulmões. Era só o que Jesus precisava. Saber do quanto ele precisava de Jesus. E aí Jesus diz, tragam aqui, chamem ele aqui. E ele alcançou a sua graça. Clamou. Lançou-se aos pés do Senhor. Deus sempre ouvirá aqueles que clamam, aqueles que têm uma ação de buscar a Deus, mesmo que não estejam clamando, mas só o seu mover. Ele romper multidões, ele romper situações que seriam adversas. Deus não deixa de perceber, ele sempre está nos observando. O terceiro ponto, ainda dentro da referência de Lucas 7, dos versículos 11 a 16, é que Deus ele consola antes de agir. Veja no texto, no versículo 13, quando ele diz assim, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Esse não chore, vamos analisar a frase não chore primeiro. Esse não chore para uma mulher que está sofrendo a dor da perda, vai enterrar o filho. É duro? Como que não chora? Como que não chora? Mas sabe o que é que Jesus está dizendo aí? A dor pode durar uma noite inteira, mas a alegria chega de manhã. Ela chorou a noite inteira o velório do filho. Ela agora leva o filho para enterrar, vem Jesus e diz, pronto, pode acabar, cheguei. Acabou a tristeza. Eu cheguei. Eu sou a ressurreição e a vida. E eu vou resolver. Havia uma multidão que vinha esfuziante com Jesus. Olha o quanto das multidões. Esfuziante lá com Jesus, já tinham visto vários milagres, já tinham visto curas, já tinham visto Jesus fazer paralítico andar, cego enxergar, já tinha feito ressurreição, já tinha pregado, ministrado, ensinado. Então eles vinham vibrando. Mas há uma diferença entre multidão e discípulo. Veja que em nenhum momento Jesus coloca a multidão na frente do discípulo. Em nenhum momento. Tá? Você vai observar isso na minha conclusão. Estamos chegando lá. Olha o que acontece. Lá no versículo 13, ele diz, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Sabe o que é compadecer? Colocar-se no lugar. Ter empatia. Colocar-se no lugar do outro. Só se compadece de alguém quem tem empatia com a dor do outro. Quem se coloca no lugar do outro. Ok? Lá em João, no capítulo 11, versículo 25, certo? Quando Jesus vai até Betânia, depois da morte de Lázaro, que ele chega em Betânia, as irmãs Marta e Maria estão desoladas. Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, Lázaro não estaria morto e tal. Antes de ele ressuscitar, olha o que ele diz. Eu sou. Olha como ele consola. Olha como ele conforta. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Meu amigo, uma palavra dessa. Eu sou a ressurreição e a vida. Vindo de Jesus, que ali Maria, Marta já sabiam que ele era o Messias. Estava tranquilo. Aí ele age. Com a viúva ele diz a mesma coisa. Não chora.
Eu cheguei. A vida chegou, a ressurreição chegou, vida em abundância, então a alegria acaba. O choro dura uma noite, mas a alegria chega de manhã. A nossa conclusão, por uma questão do tempo, eu vou enfocar os seguintes pontos. Primeiro, Jesus não coloca a multidão antes de nenhum discípulo. Veja na ordem, em toda vez que nós temos, bem aqui mesmo na viúva de Naim, coloca-se assim, logo depois, no versículo 11, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele primeiro, e com ele iam os seus discípulos, segundo, e uma grande multidão. Então, porque é uma diferença muito grande entre discípulo e multidão. Multidão é um aglomerado de pessoas que querem alcançar alguma coisa e depois se desfaz. Se vai para cá, para lá, cada um. Discípulo não. Discípulo segue o mestre e procura imitá-lo. E procura fazer exatamente como o mestre faz. Multidão nem sempre. Alcança a graça e pode sair. Vinha essa multidão esfuziante, alegre, mas Jesus não olha para a multidão. E vinha aquela outra multidão triste, abatida, né, na morte. Jesus não olha para essa multidão. Jesus olha para o caixão. A multidão não representa grande campo de visão para Jesus. Ele olha para o caixão. Ele olha para o caixão e olha que lá no versículo 14, ele se aproxima do caixão e toca o caixão. Ele passa pela mão, toca. Quando ele toca o caixão, a multidão para. A multidão não para ele tocar. Ele toca no caixão e a multidão para. E quando ele toca, o rapaz ressuscita. Amigos, dentro desse caixão podem estar seus sonhos, podem estar seus planos, seus projetos, sua família, seu filho, sua filha, seu casamento. Não olhe para a multidão que está carregando esse caixão, que está ajudando a levar o caixão para o enterro, porque Jesus chega na hora certa, ele traz o consolo e quando ele agir, tudo se transforma. Tudo se transforma. Porque veja o finalzinho. O finalzinho diz assim: todos quem? Os que vinham em esfuziante de alegria e os que vinham trazendo o caixão. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Amigos, vamos calcular isso aqui naquilo que eu desejo fechar. 2 polos. Um polo positivo, alegre, a multidão. Alegre. Outro polo negativo, a multidão da tristeza carregando o caixão. Segundo a física, na parte de elétrica, é quando há a eletricidade adequada, é um polo negativo com um polo positivo, se atrai, tudo bacana. Mas se 2 polos ficam iguais, é fogo. Jesus tocou no caixão. A multidão que era negativa ficou positiva igual a outra. Começaram a louvar. Fogo, meu amigo. Começaram a louvar e o fogo desceu. Eles começaram a dizer, vem um profeta, Deus olhou para o seu povo e tal. E aí você imagina agora a alegria da mãe voltando para casa, levando o seu filho e dizendo, epa, não toquem nos meus bens. Ele ressuscitou. Jesus me deu meu filho de volta. Oh glória. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor. Lembrem-se, Jesus chega na hora certa. Ele traz o consolo e ele transforma. Multidão para ele não quer dizer nada. Ok? Meus amigos, um forte abraço. Eu sou o Antônio José Soares, do curso de Teologia do Polo Unicesumar Floriano. E este foi um trabalho da disciplina Pregação e Práticas Ministeriais. Um abraço.